Bom dia, crianças. Tudo bem? Então, vamos agora para a nossa aula de História, capítulo 2, né, do livro de História. E a gente vai falar um pouquinho sobre fontes para o estudo das cidades, né? Quais são essas fontes históricas, né, que a gente vai ver agora para o estudo da nossa cidade, de todas as cidades que a gente vai estudar. Essa imagem que tem aí na página de vocês, no livro de vocês, na abertura do capítulo, o que é que vocês estão vendo aí na página 106 e 107? Observe aí direitinho. O que é que vocês estão vendo aí de interessante? O que esta imagem ela retrata para vocês? O que é que vocês acham que essa imagem está retratando? Ela retrata, essa imagem, por um lado, ela apresenta a fonte de Trevi, né? Que é um monumento que fica localizado na cidade de Roma, na Itália. E você sabe o que é uma fonte? Além daquela fonte de água que nós temos lá na praça de Camaçari, na Praça Abrantes, além daquela fonte, vocês conhecem outro tipo de fonte? Nós temos as fontes históricas, né, onde a gente consegue retirar algumas informações históricas, né, de um determinado lugar, certo? Esse monumento pode ser usado como fonte para o estudo da história? Vocês acham que pode? Pode sim, né? Porque nós temos fontes históricas, né? Nós temos monumentos que foram feitos em diferentes épocas, né? Que pode ser retratado sim como fonte para o estudo da história, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre fontes históricas, certo? Então, o que são fontes históricas? Fonte histórica é qualquer tipo de objeto, livro, fala ou escrita que possa ser usado para o estudo da história. Nós temos aí alguns tipos de fontes históricas no livro de vocês. Observem direitinho essas imagens. Nós temos a partitura de uma música, né, que é um tipo de fonte histórica escrita. Nós temos livros, também fonte histórica escrita. Uma espada é um tipo de fonte histórica? Sim. Qual é o tipo de fonte histórica? A espada não é um material, não é um objeto. Então, é uma fonte histórica material. A pessoa, nós temos uma moça ali conversando, falando, né? Dando uma entrevista, alguma coisa assim parecida. É um tipo de fonte também oral. Nós temos um quadro, uma imagem, uma fotografia de uma viagem que uma família registrou. É uma fonte histórica visual. Nós temos ali um desenho, uma moça fazendo um desenho, também é um tipo de fonte histórica visual. Temos um celular. O celular está recebendo a mensagem, então ele é uma fonte histórica escrita, por estar escrevendo a mensagem, visual, porque você vê, né, a mensagem, e oral, porque você também fala, certo? Temos um vovô contando histórias para uma criança, para o seu netinho. É um tipo de fonte histórica, o quê? Oral. Seus avós costumam contar história para vocês? Que bom. E vocês gostam de ouvir as histórias deles? É muito bom, né? Eu mesma adoro ouvir as histórias da minha avó. Quando eu vou pro interior, ela conta muitas histórias. Meu avô adorava contar as histórias dele. E eu adorava ouvir. Então é muito bom. Então são fontes históricas o quê? Orais, né? Então a história oral, ela tem ainda outra característica importante. Geralmente contamos nossas histórias para outras pessoas, certo? Que contam para outras pessoas e que contam para outras e assim por diante. Minha avó contava história para minha mãe contou para mim, eu contava para minhas filhas com certeza irão contar para os filhos delas, né? Então, assim, e por aí vai passando. Nós vamos ver um pouquinho agora sobre alguns tipos de história mais comum que a gente costuma ver, principalmente em cidade pequena, né? As pessoas costumam, principalmente os mais velhos, costumam sentar em banquinhos da praça para jogar um dominó, um baralho, às vezes nem para jogar, somente para conversar, descontrair um pouquinho. E ali rola muita história, sai muitas historinhas, né, da época deles. Isso é bastante interessante, né? Muito bom. Nós temos também essa forma de troca de informação, né, em locais públicos. É muito antiga, né? Desde a época dos gregos que aconteciam isso. As pessoas sentavam em praças, né, locais públicos, para poder trocar informações. Uma planta de uma casa, nós temos aí no livro de vocês, essa planta de uma casa, é um tipo de história? É um tipo de história, principalmente se a planta de uma casa for antiga, né, porque ela está contando ali a história daquela casa, né, as partes, está mostrando as partes da casa, e vai contar que cada parte de uma casa tem uma história, né, então é um tipo de história também. E nós vamos ver agora as fotos históricas. Fotos históricas são fotos antigas também. Eu posso ter uma foto de 5 anos atrás,
né? E para mim ser uma foto histórica de alguma viagem que eu fiz, né? Mas também as fotos que mostram fotos de casarões, né? Por exemplo, o Pelourinho, né? A foto de um casarão no Pelourinho é uma foto histórica, sim, porque é um ponto turístico histórico, né? Então, no livro de vocês, a gente tem algumas fotos históricas de diversos lugares, né? Nós temos da Igreja do Carmo, né, em Olinda. Nós temos no São Luís, Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Nós temos as casas coloniais, né? Que fica em Salvador, ali no Pelourinho. Nós temos o centro de Petrópolis, de Pirinópolis, quero dizer, que fica em Goiás. Temos também a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, que fica em São João del Rei, Minas Gerais. Temos também a Casa de São Luís do Piratinga, que fica no estado de São Paulo. E o Museu Imperial em Petrópolis, né, que fica no Rio de Janeiro. Então, todas elas são fotos históricas, né? São fotos que contam os prédios, nós temos aí as igrejas, os prédios mais antigos, né, que tinham uma relação muito próxima por causa da colonização europeia, né? Então todos nós temos uma fotinha dentro de casa que registra algum momento específico, algum momento especial, histórico da nossa vida, certo? Isso aí que nós chamamos de fotos históricas, tá bom? Gente, vocês vão responder as atividades do PDF, tá? E até o nosso próximo vídeo. Beijos, bom final de semana e fiquem com Deus.